O indivíduo, para formar sua individualidade, necessita de relações sociais, pois somos seres que necessitam de socializar para nossa saúde mental em si. Isso começa desde a infância com a família. Por isso é interessante ter um ambiente familiar saudável. Porém, chega a certo ponto da vida em que o indivíduo começa a ter mais contato com outras pessoas que não fazem parte desse ambiente familiar. E é aí que temos a amizade. Relacionamentos saudáveis estimulam o ser humano para a sua individualidade. Porém, pode acontecer que a pessoa em si seja apegada demais a alguém a ponto desse alguém ser extremamente necessário para o seu equilíbrio emocional. Quando isso acontece, chamamos de dependência emocional, e isso é bem complicado, pois essas pessoas, por muitas vezes, podem abrir mão de sua própria identidade para agradar o outro, pois, para ela, o outro é extremamente necessário para que ela tenha uma estabilidade emocional. E tem alguns sintomas que essas pessoas que são dependentes apresentam, como submissão, ausência de decisões, sensação de estar preso na relação, não conseguir abandonar o relacionamento, e entre outras. E com relacionamento eu falo qualquer tipo de relacionamento. Então, já fazia bastante tempo que eu não trazia vídeo aqui pro canal, e novamente aqui com ReZero, nesse quadro que eu me aprofundo nos personagens. Então já vai deixando aquele like aí, e comenta aí se você gosta de vídeo de ReZero aqui no canal. Enfim, eu já vou dizendo, né, caso você tenha caído aqui de paraquedas, eu sou o Urshides, e nesses tipos de vídeo eu me baseio bastante, tanto na obra, como também em algumas coisas à parte, né? Fora a obra, como artigos, revistas, etc., que fale do assunto, que nesse caso é sobre dependência emocional. Então, referências vou estar deixando aí na descrição. Enfim, sem mais delongas, vamos começar a falar agora da Emília em si. A Emília, quando criança, era bem inocente e meio travessa, mas ela vivia muito feliz com a sua tia, que ela considerava sua mãe, e posteriormente com Gilles, que ela considerava o seu pai. E uma coisa que a sua mãe sempre ensinou, com essa mãe eu me refiro à tia, mas no vídeo eu vou chamá-la de mãe. Enfim, uma coisa que sua mãe sempre ensinou foi a relação de promessas com confiança. Então, desde criança, essas duas coisas eram totalmente ligadas para Emília. Emília, 母様と約束して。約束は今度からちゃんと守るって。Mas enfim, ela era basicamente uma criança normal. Mas um certo evento acontece que faz com que sua mãe acabe falecendo. E nisso, ela meio que surta, assim congelando toda a floresta que ela morava, assim se tornando um local totalmente gelado. Mas antes de ser totalmente congelada, ela tem as suas memórias retiradas por uma bruxa. Mas toda essa questão de priorizar as promessas permanece em seu subconsciente. Em algum momento esse gelo que estava em si mesma derreteu, onde ela acabou conhecendo Puck. Não tendo memórias, ela provavelmente se viu perdida, mas o Puck acabou assumindo o papel de pai para ela, então talvez tenha preenchido esse vazio de seu passado. Embora ela ainda tivesse certo medo em saber sobre seu passado, ela acabou depositando tudo isso no Puck, e assim conseguiu seguir em frente e em sua caminhada. E por ser meio elfa e ainda parecer com a bruxa da inveja, ela sofreu muito preconceito, o que fez com que ela praticamente não conseguisse confiar em ninguém, e inicialmente nem saber por que era odiada, o que fez aumentar sua dependência no Puck. Mas certo dia apareceu um homem que não teve medo dela, o Russell, e ela acabou aceitando a oferta dele de participar da seleção real, pois quem sabe dessa forma ela poderia achar um jeito, um método de salvar os outros elfos. O que mostra que, embora não lembre, no fundo ela guarda sentimentos pelo seu povo. Vemos muitas vezes ela dizendo que o seu desejo de ganhar a seleção é egoísta. Isso porque ela disse que quer acabar com o preconceito. Mas na real, o que ela quer é libertar as pessoas que estão congeladas. Um tempo depois, a Emília conhece o Subaru, e ela simplesmente não entende porque alguém faria tanto por ela.
porque ela sabe que ela se parece com a bruxa. E ainda novamente é uma meia-elfa. E a Emília, ela só aprendeu a sempre evitar os outros porque dessa forma ela evita problemas. Mas mesmo sofrendo tanto, ela é uma garota muito gentil e certinha que muitas vezes ajuda os outros dando justificativa que faz aquilo por si mesma e não pelo outro em si. Talvez tenha sido essa a forma que ela encontrou de poder ajudar os outros, então os outros não teriam aquele sentimento de gratidão por ela. Mas enfim, ela vai se aproximando do Subaru até que chega um momento em que ela faz ele prometer que não iria para a seleção real. Mas ele no fim acaba indo, o que faz a Emília ficar muito triste e acreditar que não pode confiar no Subaru, pois, para ela, confiança e promessas andam lado a lado. Depois disso, ela acaba brigando com o Subaru e se afastam por um tempo, até que ela percebe que o Subaru fez tanto por ela e ela simplesmente não entendia o porquê. O Subaru diz então que é porque ele a ama. Então, ela fica muito feliz de, depois de tanto ódio voltando para ela, alguém se sentia assim por ela. Mas por falta de interações sociais, ela simplesmente não se desenvolveu emocionalmente o suficiente para isso. Então ela meio que não sabe como responder a esses sentimentos do Subaru. Então, antes ela precisa entender a si mesma. E outro grande problema que influencia nisso é a sua dependência em relação ao Puck. Aos poucos, ela vai confiando no Subaru, mas ela ainda é muito dependente do Puck. Talvez porque ele acabou servindo como seu refúgio de um mundo que só a rejeita. Mas talvez, por se sentir amada por alguém que não seja o Puck, dá coragem a ela para falar com os habitantes da vila, dizendo que vai fazer o teste do santuário, para que possam voltar para suas famílias, para suas casas. Mas é nesse momento que tudo se complica. O teste é enfrentar o seu passado. E a Emília, sem o Puck, não sente que consegue. Então fica totalmente frágil emocionalmente e perdida. E após o Puck deixá-la, provavelmente como uma forma de fazer ela conseguir ter mais confiança em si mesma e ser mais independente, faz com que ela fique muito quebrada. E para piorar, o Subaru promete que vai ficar ao lado dela a noite toda, mas não mantém essa promessa. E com isso, ela se vê totalmente traída pelas únicas pessoas, entre aspas, né, porque o Puck não é uma pessoa, mas enfim, em que ela poderia confiar. Sem ter ninguém agora, ela deixa todos os seus deveres para trás e se isola em um lugar onde ninguém poderia encontrá-la. Mas, para sua surpresa, o Subaru acaba encontrando. E eles conversam e ela fica dizendo vários defeitos sobre si mesma, talvez esperando que o Subaru dissesse algo para confortá-la, mas ele não faz. Ele concorda, mas que ainda assim ele a ama. Porém, depois de tudo isso, ela simplesmente não acredita mais. Então o Subaru diz que vai provar as suas palavras com ações, e nisso ele acaba beijando, onde ela sente que ele realmente estava falando a verdade, que ele realmente a ama. E após desabafar tanto, com ambos sendo verdadeiros um com o outro, a Emília decide enfrentar tudo de frente. Dessa vez, sem depender de ninguém. E o Subaru confia plenamente em deixar isso com ela. Vemos ela de fato muito mais autoconfiante e enfim, superando a si mesma, caminhando com as próprias pernas e aceitando o seu passado. Concluindo então, a Emília ensina que ainda que vivamos de forma que dependemos emocionalmente de alguém, caso queiramos e tenhamos vontade, né, podemos sim seguir em frente com as nossas próprias pernas. Isso não significa que não podemos amar, mas sim termos noção que não é saudável precisarmos de alguém para ter a nossa estabilidade emocional. Precisamos ser independentes, mas claro, também reconhecer quando precisarmos de ajuda. Dessa forma, podemos ter relacionamentos muito mais saudáveis. E caso você se sinta da mesma forma que a Emília se sentia, eu sugiro que você procure ajuda. Nunca é tarde para mudar nossos hábitos. Com certeza um profissional poderá te ajudar da melhor forma possível. Talvez você não ache de primeira, mas não desista. Mas enfim, basicamente é isso. Diga aí embaixo, né, nos comentários o que você achou desse vídeo.
A Emília é uma personagem que eu não gostava tanto, mas eu gostei bastante quando ela teve realmente um foco para desenvolvê-la. E enfim, basicamente é isso. Eu gosto bastante de escrever os roteiros desses vídeos que eu me aprofundo em algum personagem. É realmente bem legal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. E deixa aí embaixo que tipo de vídeo você quer que eu traga aqui no canal. No último vídeo, que foi o da Ren, eu vi alguns comentários bem interessantes. Eu ainda pretendo dar uma olhada naquele mangá que um cara comentou. Mas enfim, nos vemos em um próximo vídeo e tchau!